A gente vai voltar, inclusive, a falar no caso da prisão de Queiroz. A gente volta a falar sobre essa prisão domiciliar que foi concedida a Fabrício Queiroz, e nesse contexto vamos tratar do racismo institucional que existe aqui no nosso país. Essa decisão do STJ, que determinou a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz, escancara a brutal distinção de tratamento entre pessoas privadas de liberdade no Brasil. Há milhares de presos que têm os mesmos requisitos de Queiroz e seguem presos aos montes, adoecendo e morrendo. É o caso do Lucas Moraes Trindade, um dos exemplos que a gente traz aqui agora. O Lucas estava há 2 anos no presídio de Manhumirim, em Minas Gerais, à espera de julgamento. Ele foi preso, veja só, por portar 10 gramas de maconha. Ele morreu no sábado, agora no dia 4 de julho. A causa da morte do Lucas Moraes Trindade é a Covid-19. A gente pode ver no atestado de óbito do Lucas. Foi declarado coronavírus, teste rápido positivo. Ele morreu, portanto, no sábado. Outro caso, também recente, é a decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, que manteve preso um homem que furtou 2 frascos de shampoo no valor de R$10 cada um. O presídio onde esse réu está preso, em Bauru, no interior de São Paulo, possui taxa de ocupação carcerária de mais de 150%. Portanto, um lugar lotado nesse momento da pandemia da Covid-19. Mesmo assim, a ministra Rosa Weber manteve essa pessoa presa. Bom, sobre tudo isso a gente conversa hoje, aqui no Bom para Todos, com o advogado Daniel Teixeira, que é especialista em direitos difusos e coletivos e é diretor do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. E também trazemos a Rosana Fernandes, que é secretária adjunta de combate ao racismo da Central Única dos Trabalhadores. Rosana, Daniel, um prazer recebê-los. Sejam muito bem-vindos aqui no Bom para Todos. Muito obrigada. Vou começar? Muito obrigada, Thalita, pelo convite. Eu que agradeço também o convite. Obrigada, Daniel. Daniel, vou começar, inclusive, jogando esse questionamento para você. O que a gente questiona, inclusive, é que esse benefício para Queiroz fosse, de fato, estendido para outras pessoas que estão nessa mesma situação, né? Isso demonstra muito do sistema que a gente vive hoje em dia, que a gente tem aqui no Brasil, né? Pois é, de fato a gente tem um cenário bastante diferente quando a gente pensa a população negra e pobre do país e como funciona o sistema de justiça, porque acaba havendo uma seletividade em função de medidas aparentemente neutras, mas que tem um impacto desproporcional em relação à população negra. E é importante que a gente veja isso, porque não é que sejamos contra a medida que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça, no sentido justamente de prevenção ao contágio de Covid-19 nos presídios, né? Nós temos mais de 10 mil casos, já um dado bastante alarmante segundo alguns estudos, outros apontam muito mais, né? Porque a gente sabe da testagem, há locais, unidades federativas que testam apenas de uma maneira e isso reduz, mas enfim, a gente sabe o quanto o contágio pode ser exponencial nos presídios. E, portanto, a medida é positiva quando ela aponta para a excepcionalidade da prisão preventiva, né, para que se adotem medidas de caráter que não seja internação, também na aplicação de medidas socioeducativas, né, para menores de 18 anos, enfim. Mas a questão é justamente a seletividade, quando você traz que muitas pessoas estão nas mesmas condições e esse mesmo ministro do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a medida de prisão domiciliar, na verdade, negou para outras pessoas, inclusive num habeas corpus coletivo que veio do Ceará, né, da Defensoria Pública, e que pleiteava o mesmo para diversos presos do Estado, mas não são presos famosos, são presos que o país já está acostumado a ver na paisagem daqueles que não exercem direitos fundamentais. Portanto, é fundamental a gente olhar para esse cenário e entender o quanto isso impacta desproporcionalmente
a população negra. Sim, quero jogar agora para a Rosana, até falando agora do universo da mulher, e ainda nesse tema, a gente fala agora sobre decisões que têm a ver com a Covid-19, que poderiam desencarcerar pessoas, fazer com que esse sistema não ficasse tão realmente lotado como é. No caso das mulheres, há uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que mulheres mães de crianças até 12 anos também fossem soltas para poder ficar em casa cuidando de filhos. E isso também não é respeitado. Então, é uma outra medida que acaba também atingindo mulheres negras, na sua maioria, que estão presas, né? Que tem uma população ali, como bem disse o Daniel, que é de maioria de pessoas negras. Então, são medidas que são questionáveis e que a justiça tem deixado dessa forma. Sim, Thalita. Mais uma vez, boa tarde, Daniel, boa tarde, Thalita, boa tarde a todos que estão acompanhando o programa hoje. Muito feliz de estar aqui num debate tão importante que é para discutir o racismo no Brasil, né? O racismo no Brasil que tem sido um grande problema desde o período colonial, e que os negros e negras são submetidos a situações de precarização da sua vida, das relações sociais, por conta desse sistema escravocrata. E mesmo com o final desse sistema, com a falsa abolição, né, que já dura mais de 130 anos, a população negra ela continua numa situação de marginalidade nas periferias das grandes cidades. Então, a população negra, ela, de fato, e em especial as mulheres negras, elas têm as mesmas responsabilidades. Entretanto, a população negra não tem os mesmos direitos, né? Existe um debate, que é um debate muito falso na sociedade brasileira ainda, de que nós vivemos uma democracia racial, mas quando a gente vai olhar para o sistema prisional, para o sistema educacional, para o mercado de trabalho, para outros espaços sociais, a gente percebe como que a população negra, mas em especial as mulheres negras, são inseridas nesses espaços, né? Muitas vezes sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de respeito, sem direitos, e isso só é refletido no sistema prisional, né? Como é que as mulheres negras, de fato, são enxergadas pela sociedade. A população brasileira ainda entende de que o corpo negro é um corpo que é desvalorizado, então é mais um reflexo do racismo estrutural e institucional que está enraizado na nossa sociedade, que a gente vem num processo bem grande de organização, de desconstrução desse mundo, né? Não é esse mundo que nós queremos, nós de fato queremos um mundo diferente que insira com qualidade homens e mulheres, em especial homens e mulheres negros e negras. Daniel, nesses últimos meses, essa questão racial esteve muito em evidência por conta dos protestos lá nos Estados Unidos, por conta de episódios aqui no país também, de jovens negros que morreram. A gente teve a morte de um garoto dentro de casa pela polícia lá no Rio de Janeiro, que foi morto dentro de casa. A gente teve o episódio também do filhinho da empregada que morreu lá no Ceará, depois de ter caído, né? Porque a patroa falou para a empregada, enfim, ir lá passear com o cachorro, e ela acabou deixando a criança cair lá de cima do prédio. Todas essas questões fazem parte, passam pela discussão sobre racismo aqui no país. Agora, por conta de tudo isso que vem acontecendo, e dessa discussão estar acontecendo no país, você vê mudanças significativas a curto prazo aqui no país? Então, eu vou começar até lembrando o nome dessas pessoas, porque é importante cada vez mais a gente tirar da naturalização da paisagem brasileira, que já, de fato, naturalizou, infelizmente, essa morte negra, essa morte de jovens, crianças, adolescentes. Então, você falou do João Pedro, depois do Miguel, a gente teve antes a Ágata também, que foi um caso de repercussão, mas são muitos outros que a gente não consegue nem nomear. É importante dizer que quando a sociedade civil fala de genocídio da juventude negra no Brasil, não é mera expressão, porque o último genocídio formalmente reconhecido em território europeu, que foi durante a Guerra da Bósnia, em 95,
foi um episódio da guerra que resultou na morte de 8.500 bósnios muçulmanos. Quando a gente pensa em jovens negros assassinados no Brasil, a gente tem o triplo disso todo ano. Então, o genocídio é uma palavra que cabe justamente pela dimensão desses números. E, de fato, a gente tem visto um aumento da discussão. Houve em outros momentos da história recente, seja por conta da reserva de vagas em universidades, seja por conta da Conferência de Durban em 2001, a marcha também de 2005 das mulheres negras. Na verdade, depois também houve outras marchas, e de 95 também de Zumbi dos Palmares, que rememorava 300 anos da morte de Zumbi. Você teve uma discussão também, mas não houve um legado que pudesse gerar uma discussão recorrente que ocorra não só em casos de assassinatos, mas sim de forma estrutural na sociedade brasileira. E acho que a gente tem uma oportunidade nesse momento justamente de tirar esse tema de vez do tabu, porque é preciso que isso seja discutido continuamente, diariamente. O racismo, ele não dá trégua, ele não para até que um novo assassinato ocorra. E, principalmente, a gente olhar para o Brasil, que tem essa dimensão genocida. Um jogador de futebol falou recentemente, um ex-jogador, o Juninho Pernambucano, que está na França, ele falou: há milhares de George Floyds todo mês no Brasil, né? Então, a gente precisa parar para resolver essa situação de grave violação de direitos humanos que ocorre cotidianamente no Brasil em função do racismo, que valoriza a vida da pessoa negra de forma menor do que de pessoas brancas. Então, já é naturalizada essa imagem de pessoas negras morrendo sem direitos, na rua, e aí a gente precisa, de fato, entender onde a gente pode atuar de verdade estruturalmente para mudar esse cenário, né? A gente falou bastante sobre genocídio essa semana por conta dos vetos de Jair Bolsonaro. Ele vetou, então, essas medidas que auxiliariam povos indígenas a se protegerem da Covid-19, o que não deixa de ser parte dessa política de genocídio, de ter uma população que pode morrer. Ele vetou o uso de máscara em presídios, que também leva a essa conclusão. Agora, eu queria transportar essa conversa para o mundo do trabalho com a Rosana. E daí, nesse sentido, estão me lembrando agora que ele vetou também para a população quilombola, que é a população negra. Então, também se trata dessa política de extermínio, né? E daí, levando para o mundo do trabalho, quando o governo estimula a precarização do trabalho, inclusive pauta leis, pauta medidas como a carteira verde e amarela, que vai levar ainda mais à precarização do trabalho, isso também faz parte de um projeto genocida que vai levar pessoas à morte. E a gente sabe que as pessoas em situação de maior vulnerabilidade são pessoas negras. Então, essa conclusão acaba ficando bem óbvia, que faz parte de uma política genocida do governo. Sim, Thalita. De fato, o governo Bolsonaro é um governo genocida e irresponsável com a vida da população brasileira. São raros os casos pelo mundo que a gente tem um governante que, ao invés de construir ações, de fato, para que a sua população tivesse um mínimo de proteção, para que ela não fosse contaminada por esse vírus, que é um vírus tão letal, esse governo, esse governo genocida, Bolsonaro, ele faz ao contrário. A política dele é uma política de fato de extermínio, e quando pensa na precarização da vida, quando você pensa na desvalorização do Sistema Único de Saúde, você pensa que essas ações de fato vão atingir aos mais pobres. Aqueles homens e mulheres que moram, em especial, nas periferias, nos interiores das grandes cidades. E quem são essas pessoas? Na sua grande maioria, são homens, são mulheres, são jovens, negros e negras. Então, quando você constrói políticas que não preservam a vida da população, quando você não valoriza um sistema tão importante como o SUS, você faz com que mais homens e mulheres negros e negras
sejam contaminados por esse processo, por essa pandemia, por esse vírus, e que percam a vida com mais facilidade também por conta dessa falta de investimento, que é um investimento social, né? Que deveria ser um investimento social de valorização da vida da população. Infelizmente, quando a gente pensa no mundo do trabalho, desde o fim da escravidão, a população negra foi colocada na sociedade de uma forma muito precarizada, e assim isso é refletido no mundo do trabalho também. Se a gente pensar aqui quais são os postos de trabalhos que mais têm a presença de homens e mulheres negros e negras, são casos assim de trabalhos de setores que têm menos direitos, né? Que tem um grau, uma quantidade de trabalhadores e trabalhadoras sem registro em carteira, sem proteção social, sem direitos básicos assim que toda a população do mundo do trabalho deveria ter. Então, são a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras da construção civil, são a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras do trabalho doméstico, são a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras por aplicativo hoje, a maioria dos trabalhadores que trabalham no Uber. Então, a precarização das relações do mundo do trabalho, quando a gente pensa isso como um todo, a gente sabe que tem um retrato, tem uma fotografia, e essa fotografia é uma fotografia negra. Infelizmente. E aí a gente ainda, além de se deparar com toda essa situação a qual a população negra é submetida, o racismo institucional, o racismo estrutural, a forma com que a nossa população é inserida no mundo do trabalho, a falta de saúde, educação e saneamento básico, que atinge diretamente essa população, a gente ainda tem que lutar contra um governo que é irresponsável, de fato, com a vida de homens e mulheres, mas em especial com a vida da população negra, né? Então, a população negra, é super importante dizer, inclusive, que a população negra luta há séculos nesse país. Lutou contra a escravidão, ela luta todos os dias contra a política genocida da polícia militar no país. A gente luta para que, de fato, a gente seja inserido no mercado de trabalho de uma forma com as mesmas condições de direitos que a população não negra. Então, é uma população que luta todos os dias. Agora, é necessário que a população não negra entenda que nessa sociedade, da forma com que está estruturada a sociedade, a branquitude ela tem os seus privilégios. E a população não negra se beneficia há muitos anos nesse país por conta desse sistema racial, por conta do racismo no Brasil. Então é necessário que a população negra, além de não ser racista, ela seja antirracista. Isso é super importante para que, de fato, a gente consiga construir essa sociedade justa, igualitária, com a presença efetiva de homens e mulheres da população negra. Porque só assim a gente vai avançar nos direitos da classe trabalhadora e os direitos para homens e mulheres negros e negras. Daniel, Rosana, muito agradecida pela participação de vocês, viu? Uma boa tarde, muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau.